capítulo 1, verso 3 ao verso 12, ele, inicialmente, ele está fazendo um agradecimento expresso ao Senhor, que pela herança eterna que nós receberemos um dia, que é, na verdade, o objeto da nossa esperança. Entenda uma coisa, semana passada nós demos uma olhada no verso 1 e no verso 2, e nós vimos que ali as passagens encaminhavam a se dizer que todo sofrimento nessa terra vai se findar um dia. Tudo isso que a gente está passando vai acabar. E vai acabar. Jesus, ele vai vir e vai recuperar cada um de nós e vai levar para morar com ele. Então, a nossa preocupação maior é estar firme nos caminhos do Senhor, para que ele venha findar esse sofrimento nessa terra. Essa tem que ser a nossa esperança. A ressurreição, que o apóstolo Pedro tanto fala nessa carta, que é o alicerce para tudo isso. Meus queridos, se Cristo não tivesse ressuscitado, era vã a nossa fé, porque nós vivemos pela ressurreição de Cristo, porque o Pai exaltou ele e deu um nome sobre todo nome, e ele agora está assentado num alto sublime trono lá, entronizado diante de todas as regiões celestiais. E um dia toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, querendo ou não. E o apóstolo Pedro, ele vem trazer essa esperança para essas pessoas. E isso tem o poder de dar a mudança dessa tragédia humana que nós vivemos nessa terra, que a igreja vivia nessa época, para trazer uma grande esperança, que nós teremos o triunfo no final dessa vida, não nessa vida, na vida futura nós teremos essa mudança e essa transformação. Vou fazer algo que Jesus está pedindo. Estou bem, irmão. Hoje nós trabalhamos aqui, foi uma benção. Eu saí daqui quebrado, mas feliz. As cadeirinhas que nós ganhamos de Jesus aí, ó, montamos todas. E eu saí só o pó. E eu quero retomar isso aqui. E essa esperança consiste em que Deus faz para todos nós. E Ele faz conosco, não é sozinho. Nós participamos dessa herança, já nessa terra. Cristo, ele vinha pregando dizendo, é chegado o reino dos céus. Então quer dizer, o reino dos céus está aberto. Nós já podemos participar de tudo isso que Cristo nos prometeu nos evangelhos. Que o apóstolo Paulo, que o próprio apóstolo Pedro, João, Tiago, todos apontam para uma herança que nós alcançaremos um dia. E nós recebemos, na verdade, essa missão de levar essa esperança para esse mundo que está perdido. Nós recebemos essa missão para que nós possamos levar esse evangelho, o evangelho do reino, para essas pessoas que muitas vezes, na sua grande maioria, está pior do que nós. Eu disse para vocês, talvez a radiografia, a ressonância da minha coluna, não esteja tão ruim quanto a radiografia do coração daquele que não conhece a Cristo. E para isso, Cristo nos faz instrumentos da sua glória, para que nós levemos essa mensagem. E esse é o teor desse trecho, dessa carta, que nós vamos trabalhar agora. E eu quero trabalhar com vocês um termo, renascendo para uma grande esperança. Então no verso 3, acompanha comigo aí, o verso 3 diz assim: bendito o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua muita misericórdia nos regenerou para uma vida, uma viva esperança,
mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O que isso quer dizer? Primeira coisa, Cristo nos regenera para ter vida, para que nós possamos renascer, para nós possamos ter condição de saber que nós temos um Deus Todo-Poderoso e poder conhecê-lo, coisa que muita gente só conhece de ouvir falar, mas os olhos de vocês, espiritual, pode ver. Se não vê ainda, é a necessidade de nós termos um encontro real com Cristo. Existe essa necessidade viva, que nós temos que ter essa busca. E aqui nós vemos que nesse texto, aqui nesse trecho, nós observamos que nós temos participação na natureza e nos atributos de Cristo, para a nossa bênção aqui nessa terra. Nós vamos sofrer igual ele sofreu, mas também seremos exaltados e teremos um corpo igual ao dele. Nós teremos uma esperança de poder reinar com ele na eternidade, de poder glorificar o seu nome eternamente, trabalhar para ele de noite e de dia e não ter cansaço. Com isso nós nos tornamos participantes da santidade de Cristo. Um dia, quando essa obra aqui nessa terra se findar, pelo arrebatamento pessoal ou coletivo da igreja, teremos o corpo transformado. Aí sim, nós vamos ver o que Hebreus nos diz, que nós seremos a estatura do varão perfeito, porque nós seremos iguais a Cristo, estaremos junto com ele eternamente, participaremos da sua herança como co-herdeiros. Entenda uma coisa, seremos co-herdeiros porque Cristo nos apresenta diante do Pai, e o Pai nos adota, para que nós possamos ser filhos de Deus em adoção, irmãos de Cristo, e termos a mesma herança, debaixo da autoridade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ter tomamos a espécie completa, nova, de ser muito superior dos seres angelicais. Nós não seremos iguais aos anjos, nós seremos iguais a Cristo, teremos um corpo glorificado igual dele. Compartilharemos da glorificação do Filho, e nós podemos fazer isso agora. Nós podemos anunciar a Cristo aqueles que, nessa missão que Cristo nos colocou nessa terra, nos dias atuais, levar essa mensagem para todas as nações. No verso 4, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para vós outros. Isso quer dizer o que, meus queridos? Israel recebeu a herança em Canaã, e nós teremos a herança eterna nos céus, juntamente com Cristo. Nós teremos, como eu já disse, teremos o corpo glorificado, habitaremos junto com Ele, se em rua de ouro, se é figurado, se é não importa. O importante é que nós estaremos reinando com Cristo. Nossa herança é uma pátria celestial. Não é nada que nós teremos aqui que almejar nesse mundo. Não precisamos de uma mansão nesse lugar. Não precisamos de um carro importado. Não precisamos de nada disso. Precisamos que Cristo nos dê a misericórdia e nos leve para essa pátria, para que nós possamos ter condições. Nós temos que ter condições de chegar até o fim dessa jornada, para desfrutar dessa pátria. Lembrando, irmãos, a vida muitas vezes nos é injusta, mas ela passa rápido. Passa rápido. Você pode tanto partir dessa vida com 18, com 100 anos, mas isso é simplesmente um suspiro. Diante de Deus, Ele tá solto do tempo. Isso não é nada. 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. E essa herança, ela está reservada para a igreja, que é o nosso reino eterno, que é um tesouro que Cristo mantém guardado para nós na eternidade. Verso 5 diz que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo.
essa herança que está guardada para nós, Deus nos guarda como se fosse uma fortaleza. O próprio Deus nos mantém sentinela, guardando a nossa salvação e o nosso lugar no reino dele. Imagina uma coisa, meus queridos, a luta espiritual que nós temos para poder estar aqui, para que a mensagem do Evangelho chegue até você, que a mensagem do Evangelho chegue até mim, através dos louvores. Nós estamos estudando aqui de sexta-feira sobre adoração, e sexta agora nós tratamos algo assim. A mensagem, ela vem no louvor, a mensagem bíblica tem que estar no louvor, porque muitas vezes é mais fácil alcançar uma pessoa através do louvor do que através de uma mensagem igual a essa, porque a pessoa sai cantando na igreja a semana toda, e talvez eu aqui falando 1 hora, 40 minutos, meia hora, talvez a pessoa ela frisa só algo, mas 2 dias depois já passou. E uma canção bíblica impostada como nós cantamos agora há pouco, se derramar diante de Deus, sabe, passando pelo vale, mas sabendo que nós temos vitória nessa passagem pelo vale, vai fazer com que você cante a semana inteira, que você louve o Senhor a semana inteira, que você entenda que esse tesouro que está mantido em segurança, Deus ele não vai dar para ninguém, Ele vai dar para você o que é seu, aquilo que você necessita, aquilo que você precisa, não aquilo que você quer. Nós vamos ver aqui que no verso 5, pois sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. A nossa herança, como ela está guardada com Deus, ela é guardada também através do poder de Deus. E não existe poder maior do que o nosso Senhor Jesus Cristo, guardando essa salvação para você. Porque o poder de Deus ele vai dar o desenvolvimento espiritual para você. O poder de Deus vai garantir a tua constância durante toda a sua vida. Então, se você é aquilo que você come, você é aquilo que você ouve. Então, se você hoje você prefere comer jornal que passa 5 horas da tarde, que só mostra gente morrendo, novela das 8 que só faz apologia à destruição da família, situações que você fica vivendo no dia a dia, e você não vive o Evangelho, isso vai te consumir, porque você está comendo mais lixo do que comendo coisa boa. Para dar um exemplo para vocês, o que é a carne? O que é o bife, gente, que você come no seu prato? Nada mais é do que o mato que o boi comeu. Então, quando ele come aquela grama, come o capim, e ele se alimenta, ele alimenta você. Quando você se alimenta do Evangelho, e o Evangelho faz parte de você, quem está em volta de você é alimentado. Porque é o poder de Deus, por quê? Porque Ele mostra a imagem de Cristo em você. E você leva a imagem de Cristo para o mundo. Você não leva para dentro da tua casa e fica guardado no teu quarto. Não. Você leva para o mundo. Você leva para a tua casa porque você é um canal de evangelização dentro da sua casa. Esse mesmo poder que nós estamos falando aqui, que é de um Deus Todo-Poderoso, que habita dentro de você, é o mesmo poder que ressuscitou Cristo diante dos mortos. Tirou Cristo ali e colocou de pé de novo e transformou o corpo dele. É esse poder. É esse poder que nós temos que ter em mente, que opera nas nossas vidas. Que é mediante a tua fé. Que é a fé que você recebe. Não é a fé aquela que você tem um conhecimento superficial das coisas. Existe fé subjetiva. Vocês estão sentados nessas cadeiras aí, vocês estão tendo fé que a cadeira não vai quebrar. Não é a mesma fé que Deus coloca dentro de você, como que é em Efésios capítulo 2, verso 8, que é dom de Deus.
que é essa fé que te leva para a salvação, que é essa fé que te resgata, que leva para o céu, que só o Senhor pode te dar. Isso você não arruma em lugar nenhum. A salvação é dada para você, não é por mérito próprio, mas é através da graça de Cristo, através do sacrifício dele na cruz, através da sua ressurreição, através do amor que Deus teve no mundo. E por amor a Cristo, o Pai te aceita como filho no reino dele, te adota como filho, por amor a Cristo, apaga os seus pecados, te justifica diante do mundo, diz assim: olha, Pai, está vendo ali o Márcio? Não presta mesmo, só que por amor a mim, ele aceitou a obra redentora através do meu sangue, limpa os pecados dele, resgata ele, coloca ele na nossa família, para que ele venha habitar eternamente junto conosco. É isso que o texto está dizendo, é isso que Pedro está levando para uma igreja que está sendo perseguida, que está sendo morta, que está passando por dificuldade, que precisa de força para poder subsistir nessa terra. É isso que o apóstolo Pedro está trazendo. Talvez você, nessa noite ou durante a sua semana, você teve uma semana que você não suporta mais. Tem gente que já pulou da ponte ontem, já pulou hoje, mas você, por amor a Cristo, você pode ser regenerado hoje. E tudo aquilo que está na sua cabeça acabando com você, te corroendo, Cristo pode arrancar com uma mão, ou com um simples piscar de olhos dele. Não importa a forma que ele vai fazer, mas ele tem todo o poder para fazer isso. E isso, nós vemos que, por mais que você, muitas vezes, você sofra essa perseguição, que a maior prisão que existe no ser humano é ele mesmo. É esse quadrado aqui, ó, tudo aqui, ó. Ninguém sabe o que se passa por dentro, mas cada um sabe de si. E isso, Pedro está fortalecendo a igreja. E essa mensagem serve para fortalecer você, porque quem está tentando acabar com a sua vida é o inimigo. O inimigo, ele fica de dia e de noite tentando acabar contigo. Fica bramando como se fosse um leão à volta de você. Não te deixa um minuto em paz. Só por que eu estou dizendo isso? Que isso ocorre no momento que nós nos desligamos, talvez 10, 15 segundos, um minuto da mensagem do Evangelho que tem para nós. Pode ser a brecha que ele precisa para destruir as nossas vidas, para acabar com todo um trabalho que durante uma vida você suportou toda a carga e por algum momento você se entrega em Cristo. E Pedro disse para a igreja assim: continue firmes, continue fortes, permaneça até o final. Isso tudo um dia vai acabar. Essa provação, ela tem fim. E no verso 6 diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ele está dizendo assim: mesmo com tudo isso que vocês estão passando, se alegrem, porque por mais que vocês estejam passando por provação, Cristo está com vocês. Cristo está com vocês até a consumação do século. No verso 7 ele diz assim: porque uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Isso quer dizer o quê? A provação que você passa, ela se torna preciosa devido ao resultado que ela vai ter. Meus queridos, imagina uma coisa: essas pessoas passando várias provações, você passando várias provações, mas no final de tudo isso, Cristo vai ser glorificado na sua vida, em todos os momentos. E isso a nossa vida tem que apontar para Cristo. E é isso que nós temos que fazer. A necessidade que nós temos, que essa aprovação vai produzir um glorioso resultado. Porque no final, Cristo vai vir resgatar a igreja dele,
vai levar para morar com Ele. E eu fico falando a mesma coisa, para que vocês guardem isso, que mesmo por um breve momento de tristeza, de provação, de necessidade, Cristo vai vir resgatar a igreja e vai colocar você no local aonde você merece ficar, diante dele, pela obra dele. Por que Deus merece o louvor devido? Por causa da majestade dele, por causa da sua glória, da sua excelência, a sua grandeza, a sua santidade. Deus é honrado pela vida dos crentes com uma fé comprovada. Então não adianta a gente ter aquela fé fingida e em qualquer provação você simplesmente falar: não quero mais. Deus, Ele quer que você chegue até o final, não importa como. Pastor, mas eu estou passando a dificuldade disso, eu tenho tido problemas assim e tal. Mas irmãos, não importa o que você está passando, se é vício, se é outro problema, se foi algum pecado que muitas vezes a gente tem guardado ali dentro que machuca, irmãos, permaneçam do lado de Cristo, firme-se ao lado de Cristo. Mas eu não consigo largar, pastor. Imagina se você sair de perto de Cristo, como que vai acontecer? Um dia, por amor a você, por amor à igreja, Cristo vai nos libertar de tudo, irmãos, de tudo, de tudo. Mas a gente, infelizmente, enquanto Ele não liberta, nós temos que continuar lutando. E essa luta, muitas vezes, ela nos machuca, ela nos arranha, ela nos faz sangrar. E no verso 8 ele diz: a quem não havendo isso, havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais, com grande alegria, indizível e cheia de glória. Ele está dizendo assim: embora vocês ainda não viram a Cristo pessoalmente, face a face, vocês são bem-aventurados porque vocês creram, vocês sentem a presença dele. Como eu falo muito para a Larissa, vocês sentem o cheiro dele. As pessoas sentem o cheiro de Cristo em vocês, sabe? Contudo, a gente tem que crer em Cristo, mesmo que a gente não viu Ele. Nós temos que confiar no testemunho dessas pessoas, que o Senhor guardou essa palavra para que Ele chegasse até nós. A alegria do crente não pode ser traduzida, porque contempla um dom que não traduz. E as perseguições não podem diminuir a glória de Cristo. Embora você está passando por dificuldades, a glória de Cristo não pode ser diminuída. Ela tem que brilhar ainda mais na sua vida. Tem que brilhar ainda mais. Verso 9: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Isso quer dizer, o resultado final e natural da vida do cristão é ter a salvação, depois de uma vida de luta, uma vida de briga. Tem pessoas que falam assim: ah, pastor, mas Jesus já fez tudo na cruz. Concordo, mas a Bíblia também diz assim que o céu é tomado à força. Ele nos deu a salvação de graça, nos resgatou. Tem um provérbio popular aí que diz que assim: cochilou, o cachimbo cai. Então não cochila não, gente. Verso 10: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça que vós outros destinaram. Isso quer dizer, a graça do Senhor, ela foi pregada desde lá do começo, desde lá de Adão. Adão, quando foi expulso do jardim do Éden, imagina uma coisa, ele quase foi contemporâneo de Noé. Quantos anos ele não falou: eu estava andando no jardim, Deus vinha todas as tardes comigo lá, eu que pisei na bola, não foi Deus não, eu que fui para trás da moita. Quantas pessoas não ouviram isso? Enoque, contemporâneo de Adão, ouviu e creu de uma tal maneira que ele saiu para caminhar com Deus e não voltou até hoje. Essa mensagem, ela vem lá de trás e ela tem sido replicada. Chegou até os dias de Cristo. O próprio Cristo trouxe essa mensagem. Os seus discípulos trouxeram as suas mensagens. Os discípulos dos discípulos continuaram pregando. E nós temos
está chegando até você aqui. O verso 11: investigando atentamente qual a ocasião e quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito Santo, que neles estava ao dar antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Aqui o autor informa que o Espírito Santo já tinha predito sobre o Messias, que ele seria o sofredor, lá em Isaías capítulo 53. O sofrimento fazia parte da missão do Messias. Cristo, quando na eternidade passada, que foi já provida a salvação, antes do mundo existir, Cristo já sabia de tudo que ele iria passar. E participamos de tudo, todos esses sofrimentos de Cristo, dando testemunho, quando você sai em missão por aí, anunciando a Cristo para as pessoas que não o conhecem. O verso 12 diz assim: a eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, essas coisas que anjos anelaram por escutar. Pedro ele usa uma forma de linguagem aqui dizendo que a mensagem de Deus ela é tão excelente, que até os anjos, se tivesse a oportunidade, eles teriam pregado. A mensagem de Deus, ela tem que ser anunciada, porque ela é superior a qualquer outra mensagem. Ela é superior a tudo. E nós vemos aqui que os profetas, eles não, de antemão, eles não pensaram duas vezes em anunciar o Salvador para quem quisesse ouvir e para que chegasse até você essa mensagem. E Deus ele não agiu de forma tardia. Parece que Deus só cuidou de Israel no Antigo Testamento, para depois no Novo Testamento cuidar da igreja de Cristo com os gentios. De maneira nenhuma. A graça sempre foi pregada a todos aqueles que queriam ver. Tanto que todos os povos, quando Israel chegava para guerrear, eles tremiam, porque falava assim: é o Deus de Israel, com letra maiúscula. E quando falava assim, o nosso Deus, era com letra minúscula. E eles sabiam quem era o Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo. Então, Deus não tardou a trazer essa mensagem para nós. Ele cuidou para que no momento certo ela fosse espalhada, porque já tinha sido predito por Moisés, e também por Isaías, e também por Ezequiel, que mesmo que falasse para um povo qualquer, uma língua que eles não entendessem, eles entenderiam o chamado e aceitariam Jesus como Messias. O que eu quero aplicar com vocês para finalizar, irmãos? O que eu quero que vocês guardem de tudo que eu falei até agora? Em primeiro lugar, em missão, os cristãos sofrem como qualquer uma pessoa no mundo sofre. O cristão ele pode ter problema igualzinho todo mundo aí fora. E também são perseguidos como qualquer outra pessoa. Mais até. Mas não perdem a coragem e nem a fé, porque o Espírito de Deus coloca neles fé e esperança. Pois essa fé e esperança que brota do cristão, que tem que estar firme no cristão, são os frutos do Espírito, que lá em Gálatas 5:22 começa a brotar na minha e na sua vida. Em segundo lugar, a salvação é encarada como uma imagem de um grande livramento. A imagem que Pedro tem mostrado para eles aqui da salvação é que toda tristeza vai se findar. E Cristo, na mente deles, que Cristo já voltaria naquela própria época para poder tirar eles desse mundo e levar diretamente para o céu. E eles diziam que Cristo livrará os soldados atualmente sobre o cerco em sua missão quando ele voltar. Terceiro lugar, a sua missão
Na sua missão, o crente avança com plena segurança, com os olhos fixos no dever de seu mestre, o que o seu mestre lhe mostrou. E sem importar-se com os malfeitores, persevera na sua luta. Então não importa o que você passe nesse mundo, Cristo tem que ser pregado. Nós temos que viver para Ele. Ele é a primazia na nossa vida. Em quarto lugar, o crente mesmo sob chamas mais ferozes da aprovação em sua missão, ele vê ao seu lado o Filho de Deus e ouve a sua voz. Aleluia. Ouve a sua voz. Meus queridos, foi que todo mundo sabe aqui. Irmãos, estou passando esse problema, mas as pessoas falam, pastor, tá. Nunca estive tão bem na minha fé. Jesus Cristo cuida de mim 24 horas por dia, até nos momentos que eu passei dificuldade que vocês não sabem, mas Cristo estava lá comigo. Eu tenho essa certeza, e você tem que ter essa certeza, que a única coisa que nós temos nessa vida é Jesus Cristo. Ele é o único que vai aonde que ninguém vai. E é por isso que eu falo, meus queridos, no momento mais difícil, Cristo vai estar lá do teu lado, vai dar a mão para você e vai cuidar de você em todo momento. E você com certeza vai ouvir a voz dele. Em quinto lugar, as perseguições durante a missão não podem ofuscar a glória de Cristo. Meus queridos, os seus problemas, Deus não tem culpa de nada. Os nossos problemas de saúde, Deus não tem culpa de nada. A vida desregrada que a gente levou e os problemas que nós causamos, Deus não tem não tem culpa de nada. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Nós somos responsáveis pela vida que nós levamos. Mas uma coisa eu garanto para você: se você confiar em Cristo e ir até o final, no fim, um dia, tudo isso vai acabar e Cristo vai reinar junto com você para a eternidade. Amém? Irmãos, creio que Cristo